Mano José, isso vem a propósito de Chega com algumas oscilações. Diga? Não, verdade. Não percebo. Chega com algumas oscilações. Por sinal. Com algumas oscilações, Sim. não sei o que é que se passa, mas agora consigo ouvir-me perfeitamente. Sim, agora sim, agora sim. Agora sim. Também, Mano José, eu queria, vamos lá, em forma de. Eu queria que fosse uma pessoa que tem a fama de ser um indivíduo honesto, verdadeiro. Alguma vez já demos alguma pauta do que poderia dizer nesse programa? Não, não. De maneira nenhuma. Boa tarde a todos e a todas. E boa tarde especial aos nossos queridos ouvintes da emissora Despertar Comercial. Enfatizar novamente a resposta à sua pergunta. Nunca, pelo menos nunca ninguém Nunca recebeu um papelinho. porque também a reação não seria boa para quem entregasse. Então, eu nunca recebi pauta. Enfim, eu me guio mesmo pela minha cabeça. Alguma vez Minha consciência. foi censurado? Não. Também não teria bom resultado. Eu reajo muito mal alguma a essas agressividade. questões. Pois, não. Do meu lado não sei dos Parece colegas. o microfone do Manuel José continua com problemas, não estamos a perceber o que ele está a dizer. Eu não sei o que é que se passa, mas são daquelas coisas que nós não conseguimos. Sim. Não sei se Os vamos ouvintes mudar. estão a acompanhar. Os ouvintes ouvem perfeitamente Agora sim, mas não conseguimos perceber o que respondeu. o que respondeu. Mesmo a voz do Horácio também, de vez em quando dá Uns soluços. solavancos, não conseguimos perceber. O Horácio perguntou-me. Está a ouvir agora, né? Sim, agora sim. Hoje, o Horácio perguntou-me se alguma vez eu fui submetido ou obrigado a uma pauta extra aqui à rádio. Não, na prática, se o que ele diz, nós é que Se alguém me induz, alguém enfim, acaba por passar um para papelinho. dizer aquilo que a rádio quer, Se a rádio eu dá essa respondi instrução. categoricamente que não, e que se alguém tentasse também, a reação não seria boa para quem tentasse. Chipelica, Sim. o nosso caixeiro viajante, alguma vez já recebeu uma pauta do que poderia dizer aqui nesse programa? Não, nunca. Como dizem aqui as crianças, nunca na vida. Nunca. Doutor Riverde, já recebeu alguma nota, algum papelinho para o que poderia dizer aqui? Ora, boa tarde a todos. Não, nunca. Bom, nem aqui, nem lá, até hoje. Às vezes o que recebo é críticas pelo que digo noutros sítios. Mas nos locais o que é diferente. Nos locais onde participo, nunca recebi qualquer indicação. Tenho tido toda a liberdade. É um facto. Doutor Nelson. Não, também não. Olha, a única coisa que eu recebo vamos lá, da direção do programa aqui com o Equilíbrio é apenas os temas que nós vamos discutir a cada edição. Às vezes, até inclusive, dão-nos a liberdade de podermos cooperar, né, com aquilo que vai ser o tema. Às vezes podemos sugerir entre 2, 3 temas, qualquer que nós achamos que seja mais pertinente a ser discutido. Agora, do ponto de vista de censura prévia, isso efetivamente não vai acontecer. E também, mesmo que acontecesse, no meu caso em específico, em particular, e creio também que seja essa a opinião dos meus colegas, então jamais nos submeteríamos a isso, sem sombras de dúvidas. Ok, isso vem a propósito de um episódio que acaba por desafiar. Já diziam que os políticos não são sérios, mas quando se confirma isso na primeira pessoa, a decepção é maior. Nós hoje fomos surpreendidos com um indivíduo que foi convidado para falar num programa de entrevista e parece que as perguntas que foram feitas, segundo ele, qualificou como perguntas cavilosas. Não sentiu-se efetivamente feliz, desviando efetivamente aquilo que é o nosso propósito. Ao jornalista cabe questionar, não cabe agradar quem quer que seja. E aliás, há um princípio muito básico: todo um jornalista que está para agradar as fontes, então não está a fazer jornalismo, está a fazer publicidade. Diga. Agora sim, vamos falar sobre só um ponto de ordem. Acho que não podemos. Não. Isso é um ponto. Não. Esse foi apenas um ponto. A rádio responde de forma. Não, isso está respondido. Isso está respondido. Chipelica, isso está respondido e foi eu disse, hoje teríamos um ponto prévio
e eu ia roubar o voo supremo do prévio. Fui bastante claro. Então, já está tudo ultrapassado. Vamos na essência Mas o daquilo. Chipilica está incomodado. Está incomodado. Ele é um pouco. é solidário não assunto. ao Luís Castro. Não assunto. Não, mas Chipilica, há uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo todo, e principalmente enquanto gestor da rádio, uma das coisas que eu aprendi é lidar com a mentira. E essa sociedade, infelizmente, a mentira faz opinião. E as pessoas constroem muitas das vezes as suas análises mediante as informações falsas que vão circulando. E quando uma informação falsa é promovida por uma figura com responsabilidade políticas, um presidente de um partido político, não podemos levar de forma leviana. E aqui também nós devemos deixar de forma muito clara: a agenda da Rádio Despertar é pública, é documentada, e ninguém aqui está para escamotear, maquilhar a origem da Rádio Despertar. Mas a Rádio Despertar, ela enquadra-se nos princípios estabelecidos pela lei de imprensa e principalmente pelas normas do jornalismo. Ali podemos discutir, como alguém já disse, até Jesus Cristo regressar, e nós vamos nos manter fiel a essas normas. Eu, quem me dera, assim, alguma vez tivesse que receber uma pauta, uma agenda vinda de um político aqui na rádio. Eu também acho que sou um pouco da lavra de Manuel José. Não aceitaria. Tenho um pouco a particularidade de ser teimoso. Nas rádios onde passei, Eu também. desde a Rádio Morena, Chipilica, não sei se está a lembrar. Diga? Tem mais artigo. Não me falar de si. Sim. Não, o Chipilica conhece-me. Desde a Rádio Morena, em que já fomos levados à cadeia por não aceitarmos, efetivamente, abrirmos mão à verdade, passando pela Rádio Eclésia, e daqui pela Rádio Despertar não podia ser diferente. Então, nós não somos donos da verdade, mas aquilo que nós acreditamos como verdade, não abrimos mão. Mas vamos ao mais importante. Dr. Rui Verde, depois de alguma ausência, o que é que quer partilhar connosco? Bebe com Trump. Bom, hoje vou falar de Portugal. É uma coisa que eu já percebi em Angola. Quando gostam dos meus comentários, costumam me chamar académico, professor, Rui Verde, qualquer coisa. Ou às vezes o especialista português, uma coisa assim. Quando não gostam dos meus comentários, é só um português. Como o português diz, mas eu não percebo nada da tudo certo. Mas desta vez vou falar um pouco de Portugal, porque tenho visto nas redes sociais muitos comentários sobre o André Ventura nas eleições presidenciais. E se bem percebo, corre em Angola a ideia que o André Ventura pode ganhar as eleições presidenciais. Mas a realidade não é assim. O André Ventura... Confesso, Dr. Rui, que eu estou a torcer para ele. É para isso, viu? Pronto, ok. O André Ventura representa 20 a 30% do eleitorado e, portanto, na primeira volta é possível que fique em primeiro lugar. Isso é possível. Mas na segunda volta, em princípio, todo o restante eleitorado, portanto 60 ou 70%, vai votar contra ele. O que ele, em Portugal, está conotado com o que se chama a extrema-direita, o salazarismo, o regime. Embora, como também sabemos, esse tipo de pessoas, neste momento, estão a ganhar as eleições pelo mundo inteiro. E ele tem apenas uma possibilidade de ganhar as eleições na segunda volta, e é haver uma grande abstenção, isto é, a maior parte das pessoas não ir votar e apenas aqueles que são ferrenhos do André Ventura irem votar. E isso pode acontecer porque as presidenciais em Portugal têm tido menos de 50% dos votos nos últimos 20 anos, portanto pode ficar muita gente em casa, mas é apenas nessa situação em que o André Ventura pode ganhar as eleições. Portanto, é uma hipótese Dr. Rui Verde. provável. Dr. Rui Verde. Dr. Rui Verde. Sim, eu estou a ouvir. Aqui levanta a possibilidade de haver uma espécie de crise de liderança, ou seja, uma crise de personalidades que poderiam fazer frente com alguma facilidade a André Ventura. Os candidatos parecem que é o espelho menos positivo daquilo que Portugal pode oferecer para a presidência da República. Portugal, neste momento, não tem muitas lideranças positivas para oferecer. Na realidade, há muito tempo,
e há um certo declínio nas personalidades que estão à frente dos partidos, de qualquer um. Isso é um facto. O problema não se coloca só ao nível do Presidente da República, coloca-se também ao nível dos primeiros-ministros. Neste momento temos lideranças que não convencem ninguém. E é por isso, é uma das razões porque o André Ventura vai abrindo caminho e vai tendo carisma, não é? Como dizem na igreja, vai tendo carisma e as pessoas vão aderindo àquele discurso dele. E nesse aspecto é o único candidato. E outra questão que se coloca, e aliás são duas, como uma figura como André Ventura consegue chamar para si a vontade de um pouco mais de 30% do eleitorado português. E outra questão que vou colocar também ao Dr. Riverde: Portugal está preparado, o país está preparado para ter um presidente com a personalidade de André Ventura? Bom, em primeiro lugar, o André Ventura faz aquilo que em Portugal se chama o discurso dos taxistas. Não sei se aplica bem a Angola, porque os taxistas em Angola são um bocado diferentes. Mas enfim, é um discurso popular que as pessoas aderem muito pelo coração. É um discurso contra os imigrantes estarem a roubar os trabalhos dos portugueses, o discurso contra os ricos estarem a explorar os pobres. No fundo, imita o discurso que o Trump fez nos Estados Unidos. E este é um discurso no momento em que as classes médias se sentem com muitos impostos em cima, com as casas muito caras, com poucas perspectivas, a ter que mandar os filhos para os estrangeiros. É um discurso que passa muito na Europa e como passou nos Estados Unidos. Portanto, essa é a razão principal que o Ventura tem sucesso, diz o que as pessoas querem ouvir e que sentem, virando-as contra os estrangeiros e contra os que vêm de fora, o que é extremamente negativo, na minha opinião, mas isso é outro aspecto. Ser presidente em Portugal, o Presidente da República tem pouco poder. Na realidade, sobretudo desde a revisão constitucional de 82, ele pode vetar os diplomas do governo, pode dissolver a Assembleia da República, isto é, a Assembleia Nacional, mas não é o Presidente que tem o poder executivo. Portanto, eleger o Ventura para Presidente da República fará muito barulho, mas não terá um impacto muito grande na condução normal dos assuntos do país. Essa é uma realidade. Porque não é um presidente à americana, é um presidente pouco poderoso. Não é bem um rei sem poder, mas é alguém que corta mais fitas e faz mais inaugurações. A sua intervenção é extremamente limitada. Por isso que os presidentes em Portugal, sobretudo ultimamente no final do mandato, acabam sempre com o amargo da boca. As pessoas esperam muito deles, mas eles na realidade nunca podem fazer muito, a não ser dissolver o Parlamento. Quanto mais dissolvem, depois pior. Muito obrigado. Explique, Eduardo, o seu ponto breve. Daqui a pouco entramos então na essência daquilo que é o tema que vamos abordar nesta edição. Explica. A minha situação tem a ver com o pacote legislativo eleitoral, sobretudo a lei orgânica que altera a lei 12/22, de 13 de abril, que é a lei orgânica sobre a organização e funcionamento da Comissão Eleitoral. Falo do artigo 30, que fala do centro de escrutínio, que vai permitir o acesso aos comissários e aos mandatários aos elementos das operações eleitorais. E o regulamento eleitoral, olhando depois para a lei orgânica, vai ser definido pelo plenário da Comissão Eleitoral, e o regulamento 30 dias depois da convocação das eleições. Ou seja, no fundo, o cenário sobre o centro de escrutínio não mudou nada. E o pior é que, no período da convocação das eleições, os partidos políticos, sobretudo os mandatários, estarão preocupados com outros assuntos. Enquanto isso, a Comissão Eleitoral vai definir o regulamento do centro de escrutínio. E os regulamentos anteriores, sobretudo as eleições de 2022, interditavam a presença até de comissários nacionais ao centro de escrutínio. E o pior é que a composição da Comissão Nacional Eleitoral não vai ajudar a ter um regulamento do centro de escrutínio imparcial, transparente, conforme tem ocorrido
ou conforme não tem ocorrido nas eleições anteriores. Portanto, o cenário continua a ser o mesmo e o centro de escrutínio é, na verdade, o centro da fraude. E olhando para os indicadores, vamos falar disso daqui do tema, olhando para os indicadores, o comportamento que está tendo o líder do MPLA, obviamente que não vai deixar passar esse instrumento de fraude, que é, na verdade, o maior de todos. Então, a minha preocupação é essa. E, portanto, o cenário do Centro de Escrutínio Nacional mantém-se como o anterior, só que a lei que foi aprovada define apenas a Comissão Eleitoral, quando essa questão sobre o Centro de Escrutínio devia ser já esclarecida na própria lei. E acha que a lei traz uma redação ambígua capaz de, no período eleitoral, essa ambiguidade ser aproveitada negativamente? Exatamente, tem sido esse aproveitamento. Repare, por exemplo, ele diz que os observadores eleitorais vão ter acesso aos elementos da operação. E o acesso ao centro de escrutínio vai ser definido pela Comissão Eleitoral. Portanto, a situação é preocupante, porque a definição, e estou a falar aqui do precedente histórico que temos em relação aos regulamentos anteriores feitos pela Comissão Eleitoral, que agora dá aqui a espécie da possibilidade de estarem os comissários, estarem os mandatários, estarem os assistentes permanentes, estarem os observadores e credenciados, só que os critérios para terem acesso a esses elementos do apuramento serão definidos pelo plenário da Comissão Eleitoral. Só que a Comissão Eleitoral já sabemos como é que é a sua composição, realmente obediente ao sistema, olhando para a composição com muitos militantes do MPLA. Portanto, depois tem a questão do voto pela maioria e o voto da qualidade do presidente. Então o cenário vai ser o mesmo, não há alteração sobre isso. É um assunto preocupante. Aqui, porque aqui o centro devia ter definido, por exemplo, a presença desses elementos. Tão logo, imediatamente, começa a contagem dos votos em tempo recorde, já que a contagem, o escrutínio é ininterrupto. Se a lei já definisse isso, mesmo que a Comissão Eleitoral, o plenário pudesse definir de outra forma, não teria muito cabimento. Agora, conforme está a atribuir competências ao plenário, um plenário que sabemos da sua composição é maioritariamente do MPLA, e os dados são históricos, são claros em relação a isso, porque em 2022 vimos a ausência de comissários da oposição ao centro de escrutínio. Ok, e para terminar, eles fazem, e a história é essa, credenciais com condicionados A, B, C, para acesso ao centro de escrutínio. Então o cenário mantém-se, infelizmente. Ok, obrigado, Dr. Nelson Custódio, o seu ponto prévio. Bom, boa tarde a todos, né? Inclusive os meus colegas de painel, o Dr. Rui Verde. Eu acho assim, esta semana, claro, sobre Angola vamos falar, mas eu entendo que o que acontece em Portugal, em certa medida, reverbera em Angola em menor ou maior grau. Sem sombras de dúvidas, essa pesquisa que foi apresentada agora em Portugal pela Universidade Católica, que dá uma margem de vitória de aproximadamente 22 pontos percentuais em relação ao André Ventura, indo na esteira daquilo que o Dr. Riverda acabou de falar, é em certa medida algo que reverbera em Angola. Bom, o Dr. Riverda acabou de dizer que, pronto, não obstante a tudo isso, se o André Ventura vencer agora na primeira volta, não é? Segunda semana de janeiro as eleições serão realizadas. Na segunda volta, possivelmente ele ficará. Eu fiquei um pouquinho confuso, doutor André. Não, um momento, doutor Nelson. É o seu ponto prévio, não é para comentar o que o outro disse. Sim, não, mas esta semana o que está acontecendo em Portugal acabou assim chamando a atenção. Vamos ao seu ponto prévio. Não estou a comentar, mas eu acho que André Ventura, eu conheço André Ventura, porque foi meu professor na Autônoma, fiscalidade, né? Foi meu professor, conheço. Mas assim, eu em certa medida acabo também provavelmente sendo um pouquinho tendencioso, e peço desculpas, porque pronto, eu assumo-me como um cara de direita. Tanto é que em Angola eu sou o quadro dirigente do Partido Unida pelo Centro-Direita. Ok, perfeito. Mas eu acho, Dr. Rui, e acho que o que vem acontecendo em Portugal é extraordinário. Mas o que me chama a atenção não é necessariamente o que acontece em Portugal, é a forma como está acontecendo em Portugal reverbera em Angola.
é que há uma preocupação muito candente, muito preocupante, sobretudo por parte de alguns setores do partido MPLA, com essa possível ou não vitória de André Ventura em Portugal. Ou, em outras palavras, o que efetivamente isso poderá significar, poderá representar para o MPLA, partido que governa Angola há 50 anos, uma possível ou não vitória, né? Estamos a falar ainda por hipótese, porque até aqui o que temos são com base, portanto, as nossas relações com base nas pesquisas que vem. Mas o que poderá acontecer se efetivamente André Ventura vencer as eleições presidenciais em Portugal para o MPLA? E essa questão que se coloca, Horácio, eu estive a refletir muito sobre isso. Eu acho que as coisas poderão desencambar eu diria, numa ruptura em relação àquilo que é o Dr. Nelson, acha que Portugal hoje tem um peso em termos do direcionamento da política interna, acaba por influenciar, ou Portugal muito deixou de ser esse país influente no nosso país? Não. Horácio, volto à minha primeira fala. O que acontece em Portugal reverbera em Angola, quer queiramos ou não queiramos. Veja, ao longo desses 50 anos, o que aconteceu em Portugal foi aquilo que o professor Olavo de Carvalho chama de teatro das tesouras, né? Ora está PS, ora está PSD, mas no fundo é a mesmíssima coisa. O que André Ventura vem fazendo e representa para Portugal nos 5, 6 anos, é assim, pelo menos eu encaro isso. É uma ruptura, percebe? É uma ruptura. É que em nenhum ponto eu vejo André Ventura em relação àquilo que ele defende. Para concluir. Sim, para concluir. Em relação ao que ele defende, olha, hoje eu tomei conhecimento, é a 4ª vez que o Tribunal Constitucional Português declara inconstitucional a lei da nacionalidade, por várias questões. Né? Assim, eu vejo realmente, para os próximos anos para Angola, entre 1 a 2 anos, uma ressignificação em caso de vitória de André Ventura para a presidência de Portugal nas relações entre Angola e Portugal. Eu vejo uma mudança assim, muito sem precedentes. Quer queiramos, até porque o André Ventura já deixou e tem deixado muito claro isso. Não é? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, assim, temos de pensar, temos de refletir muito sobre isso. Muito obrigado. Manuel José, é a sua vez, do seu ponto prévio. Ok. Eu hoje estou um pouco down, como dizem os britânicos, um pouco em baixo, do ponto de vista emocional, porque as coisas, para mim, não têm sido boas, não têm corrido bem. Que coisas essas que não correr bem na sua vida? Vida mesmo. Como, por exemplo, pode partilhar connosco os ouvintes eventualmente? Mas eu prefiro não entrar muito no detalhe, mas, inclusive, hoje, eu, por pouco não veria. Não parecia. Quem me impulsionou a vir, quer dizer, não diretamente, mas para levantar um pouco, né, o astral, é o mais velho antigo combatente da Seychelles, Felisberto Guimarães, conhecido como comandante Kiangala, e ele me remeteu à religião, né? Aconselhou-me a revisitar os Salmos 140 e 86. O que é que diz? E eu fui lá ver esses salmos. Aconselhou-me o Salmo 140, de 1 a 13. Livrai-me, Senhor, dos maus, que no coração tramam planos perversos. Afiam a língua como a da serpente. E o 86, o Salmo, verso 6 a 17, oração de Davi, pedindo a Deus que ouça a sua súplica em meio à angústia, reconhecendo a singularidade e grandeza de Deus como o único Deus verdadeiro, implorando por ensino único, direção e salvação. Portanto, e acabou por dar um pouco de... Eu confesso que não sou muito ligado a essas questões metafísicas, mas acabou por dar um impulsozinho e aqui agradecer o comandante Kiangala pelo aconselhamento, porque não tem sido nada fácil para mim. Agora, naquela vertente habitual, eu estou numa campanha que
também conta nessa questão mesmo do ânimo, que não está a resultar, o ano está a terminar, a campanha é Je suis Osvaldo Caolo, mas pelos vistos não está a resultar, porque a campanha visa a libertação de Osvaldo Caolo. Infelizmente não está a surtir efeito. O todo-poderoso Tupuição, dono do país, vai soltando por via de indultos alguns delinquentes do país, enfim, vão saindo da cadeia, apesar de que Osvaldo Caolo ainda não foi a julgamento, mas era minha vontade que Osvaldo Caolo fosse liberto por esse regime, enfim, mas as coisas não dão. Mas com a ajuda desses salmos recomendados pelo comandante Kiangala, eu tenho fé que... Mas tem sido uma fonte de aconselhamento. Sim, faz recurso. Às vezes, frequência. contrariamente ao que pode parecer, eu gosto muito de ouvir mais velhos. Eu gosto muito de falar com mais velhos. Por causa daquele ditado que dizem que na boca do mais velho pode ter dentes podres, mas a conversa é sempre boa. Então eu aconselho sempre. E este senhor, o comandante Kiangala, é uma das pessoas que eu gosto muito de ouvir, gosto de ter dar alguns ensinamentos, enfim, e por isso é que eu agradeci o salmo que me indicou, os 140. Pode ir também, pode ajudar outras pessoas que estejam na mesma situação que eu, se calhar. O salmo 140, de 1 a 13, e o salmo 86, versos 6 a 17. Obrigado, Manuel José. Obrigado a todos por estas notas que naturalmente deram um diferencial na abertura do nosso programa. Agora passo novamente a palavra ao Dr. Rui Verde. Dr. Rui Verde, nós hoje vamos falar sobre o ano político e social 2025, um ano que está prestes a terminar. Há muito que aconteceu este ano, mas também há muito que se esperava que acontecesse e não ocorreu. As surpreendentes exonerações da Presidente da Assembleia Nacional, o Congresso da UNITA, também se pudermos olhar para o Congresso do Bloco Democrático, para já, ou seja, há uma reformulação política para além das propostas e da lei eleitoral que foi alterada. Foram introduzidas algumas inovações que não agradaram a todos, mas um facto político que marcou o ano 2025, para além, no aspecto social, a questão da pobreza em Angola. Em Angola ainda continua a se morrer por causa da fome. Dr. Rui Verde, por onde quer começar a sua análise nesta linha do tempo que queremos redesenhar e passarmos este postal daquilo que foi o ano político 2025? Vou começar pela reformulação política, porque me parece importante, para dizer que, na realidade, a reformulação política, chegando ao fim do ano, não no início do ano, não me parece assim tão grande como se antecipou e como muitos ainda hoje em dia falam. Eu creio que a bipolarização, apesar de muitos novos partidos, está de novo institucionalizada. O MPLA está-se a acantonar e a preparar-se para se manter no poder. A UNITA teve o seu congresso, que ele uniu bastante e deu-lhe uma renovada força, e continuam ou voltam, como o governo quiserem, a ser as forças dominantes no país. O Bloco Democrático só tem uma solução, na minha opinião, que é aderir, e já tenho dito isto várias vezes, aderir à UNITA com direito de dependência. Isto é ser uma espécie de confederado da UNITA. Quanto ao para já, a minha opinião, mas é uma opinião, não tenho muitos objetivos, mas a minha opinião é que não vai levantar voo, efetivamente, pode ter uma percentagem pequena, mas não vai levantar voo, não representa ameaça nem ao MPLA, nem à UNITA, poderá servir para consolidar a maioria de uma das duas. E como a UNITA está definida, a grande reformação política que está em curso e cujo resultado não sabemos é a reformação no MPLA. É hoje claro que há uma guerra interna no MPLA entre os apoiantes de João Lourenço, que parecem estar em maioria ou que estão em maioria nos órgãos do partido,
e aqueles que são contrários a João Lourenço definem-se exatamente pela negatividade. Eu não sou João Lourenço. E é uma guerra que está em curso e vai ser a guerra que vai definir o novo realinhamento do MPLA. Se é um MPLA João Lourenço ou se é um MPLA que podemos chamar pós-lourencista, que irá buscar muitos elementos do chamado... E nessa disputa, qual das correntes acha que poderá ter força de assumir a gestão do MPLA? Ou essas duas correntes poderão enfraquecer? Essa é a pergunta que eu gostava de... Assim, poderão enfraquecer o próprio MPLA face aos desafios que se colocam, sobretudo em 2027? Eu acho que essas correntes vão enfraquecer o MPLA pela seguinte razão. É possível que a maioria da opinião pública esteja do lado da corrente pós-lourencista, mas também me parece que os lourencistas dominam o aparelho. Assim sendo, temos aqui um bloqueio que não se está a ver forma de resolver. Portanto, ou os lourencistas anulam definitivamente essas correntes, seja do Higino, seja do Manuel Mendonça, seja de qualquer, o que não é fácil. Ou vão chegar às eleições divididos e a sabotarem-se. Portanto, o grande realinhamento, curiosamente, que neste momento está em curso, não é o realinhamento da UNITA, que já está definido de 2019, não são os pequenos partidos que julgo que não vão ter a expressão que as pessoas acreditam que têm, é o próprio realinhamento interno, que é público, no sábado passado foi novamente público, está em curso dentro do MPLA. É evidente que nestas soluções aparecem sempre suspeitos e vão surgir dentro do MPLA os chamados homens da terceira via, que vão querer conciliar os lourencistas com os pós-lourencistas, esperando assim obter o poder. Ainda não faço apostas de quem será homens da terceira via, mas são capazes de ser juristas, não é? Que são habitualmente os que procuram os consensos, mas não sei. Portanto, o que eu acho interessante deste ano foi este fenómeno. Pareceu que ser tudo realinhar, menos o MPLA, e o que aparece efetivamente a ser realinhado é o MPLA. Na conclusão final do ano. Muito obrigado. E começaria por aqui. Por aqui. Chipnik Eduardo é jurista. Um dos elementos que chamam muita atenção este ano tem que ver com o famoso julgamento das 60 toneladas, algo que muitos encararam como uma das maiores vergonhas da nossa justiça, em que ficou patente das orientações políticas no Poder Judicial, ou seja, na prática, o Poder Judicial só temos nome, é uma espécie de um departamento do poder político, ou seja, do executivo. Ou aqui há algum exagero? Há aqui uma avaliação bastante negativa que não se assenta na verdade, mas sim numa teoria de desacreditar, descredibilizar o Poder Judicial que tudo tem feito para vincar e ser um poder de equilíbrio entre as várias forças da nossa sociedade. Então, o nosso contexto já está determinado há alguns anos, a própria essência dessas instituições, e é necessariamente político-partidária, não há discussão sobre isso. E ela é instrumentalizada. A Benício dissemos sempre que aquilo era palhaço, era um teatro, obviamente, que os elementos foram apresentados, a própria produção da prova, os critérios de atentado não tinham elementos suficientes. Aliás, e tem-se dito que quando se exerce uma profissão que qualquer lei consegue notar algum erro, quer dizer que essa profissão não está a ser bem exercida. Infelizmente assistimos a esse cenário todo e está aí o cenário. Agora criou-se um outro cenário. O pior disso tudo é que pessoas ficam privadas da liberdade, algumas padecem determinadas doenças em situações desumanas. Portanto, é um cenário que, se não nos levantarmos, qualquer um de nós, depois há um instrumento muito simples no nosso ordenamento jurídico, é que a pessoa pode ser constituída, arguída por coisas insignificantes. O que é isso? O que é isso? Explica-se melhor. Sobretudo, vou dar um exemplo muito prático, embora não seja um crime político, ou crimes políticos com as respectivas aspas, não sejam crimes com tendências políticas. Falo, por exemplo, a questão dos crimes sexuais. E tem sido muita prática nisso.
basta que alguém diga que o A ou B fez aquilo, sem os elementos probatórios iniciais. A pessoa é privada da liberdade, muitas vezes aplicada a prisão preventiva, enfim. Portanto, nós temos ainda o problema de prender para investigar. Este é um dos grandes problemas. Depois tem a questão da instrumentalização. E, sobretudo, olhando então para também a maneira como, no fundo, a formação, a questão da ética, aquilo que o Frei fala muito, a questão do humanismo, da humanidade. Temos esse problema. E, às vezes, as instituições deixam-se levar por essas ventanias. E assistimos, além dessa questão das penalidades, existiram outras situações que, no final do dia, vimos que não tinham elementos suficientes para serem conduzidos ou aplicados ou serem levados à justiça. Mas acha que é um dos elementos que marcou? Sim, mas o pior é que não há caminhos para a solução, infelizmente. As instituições é que deviam permitir, garantir a solução. Se olhar para a própria lei, para a própria Constituição, os juízes, e não são subordinados do Presidente da República. Mas a instrumentalização que tem sido ocorrida não permite que eles consigam exercer cabalmente as suas atividades. Isso aqui é o que estabelece a lei. E sabemos que a lei aqui é aplicada com base na conveniência. Isso tem ficado claro em muitos julgamentos que vão acontecendo e alguns processos que também são levantados, depois acabam por desaparecer de forma misteriosa. Como jurista, acha que o nosso poder judicial é o espelho daquilo que nós temos de negativo? É uma espécie de vergonha nacional que nós temos? O poder judicial representa isso? Não, todas as nossas instituições funcionam às suas velocidades. Portanto, se olharmos que o país não está bem, obviamente que as próprias instituições também não estão. E não tem como a justiça ser diferente. Quem em termos de recursos humanos, quem em termos de meios de trabalho, enfim. E repare, por exemplo, mesmo a nível de condições de trabalho, comparado à Presidência da República, à própria Assembleia Nacional, que são os órgãos de soberania nos termos da nossa Constituição, a justiça é praticamente parente pobre. E sem recursos as pessoas ficam vulneráveis. E a vulnerabilidade é um caminho para cedência de qualquer pedido, qualquer pressão política. Obrigado. E só para reação, nós temos um elemento que são chamados juízes de garantia, onde o primado da Constituição e da lei devia ser o objeto fundamental do seu trabalho, mas infelizmente também, que era uma esperança que tínhamos no exercício da atividade judiciária, infelizmente também caiu na mesmíssima coisa, com salvo raras exceções. Obrigado. Dr. Nelson, o ano político foi muito produtivo para alguns, para outros nem tanto assim. Como perceber aquilo que foi a movimentação, aquilo que foi feito pelos nossos políticos neste ano que estamos praticamente, vamos lá, a desmontar o cenário para nos relançarmos para 2026? Olha, é interessante, né? Realmente tens muita razão, Horácio. Esse ano foi um ano muito desafiante para, eu diria, todos os partidos políticos, de um modo geral. Em relação ao partido da situação que está também para lá, eu acho que, quer que seja admitido ou não admitido, mas a verdade é que, chegados até aqui, dezembro de 2025, o que nós verificamos é que os desafios que o MPLA está a enfrentar e tem de enfrentar são desafios com os quais o MPLA nunca jamais lidou. Por exemplo, o MPLA nunca em nenhum momento na história do MPLA, mesmo nos 39 anos do consulado dos se imaginou que o MPLA fosse chegar a um momento em que alguém de peso pudesse se apresentar como, por exemplo, candidato, ou seja, uma contraproposta, né, atual liderança. Eu acho que isso é uma coisa que assusta todo mundo. E assim, quando nós analisamos o que aconteceu agora no sábado em relação ao discurso do João Lourenço, a percepção, pelo menos que eu tive, é de que é como que se um ato político de massa que gastou milhões, que envolveu milhões, fosse feito única e exclusivamente com a pretensão de atacar alguém, que é o Higino Carneiro. E até eu posso falar porque eu sou do Pão de Açúcar, e Higino Carneiro é do Pão de Açúcar. Poderia deixar a floresta lá de um tanto quanto, eu diria assim,
um tanto quanto, vamos lá, do ponto de vista provincial, se assim eu posso considerar. Então é um desafio muito grande, porque nós estamos a observar um desgaste tão grande do Partido Impelar, da figura do presidente João Lourenço, uma incapacidade de lidar com o contrário dentro do próprio partido, que em certa medida, e essa é a conclusão que todos nós chegamos, todos nós assim, no sentido de que eu sou uma pessoa que lido muito com pessoas, com amigos, sou funcionário público, enfim. A conclusão é que parece que João Lourenço tornou-se o maior ativista do Partido UNITA no momento que nós estamos a... Quer dizer, é estranho até falar sobre isso, mas a verdade é essa. E eu posso dizer isso porque eu lido o tempo todo com pessoas, enfim, nos órgãos de Não está a exagerar nessa apreciação que faz sobre o comportamento do presidente João Lourenço. Não é exagerar. Ora, se reparares, o presidente João Lourenço passou a ideia, de um modo geral, em mais de 1 hora de discurso, no sábado passado, de que pareceu que aquele ato político foi idealizado, realizado apenas e tão somente com a única finalidade: é atacar, primeiro, os seus próprios correligionários do partido, numa altura em que a UNITA vem está tudo muito fresco, tá? De um congresso ordinário realizado, em que, terminado o congresso, a pessoa que apareceu como contraponto ao presidente do partido foi chamado rapidamente, sem dar margens para possíveis interpretações contrárias, a exercer uma função digna de real. Muito obrigado, Dr. Nelson. Muito obrigado, Dr. Nelson. Calma, deixa-me só concluir. Para concluir, Baixo. Sim. É assim. E sim, para concluir. É assim. O que nós estamos a observar hoje no Impelar, pronto, eu não tenho até, talvez não seria eu a falar isto, mas posso comentar, estou aqui nas vezes de comentador. Sim. Não temos dúvidas nenhuma. João Lourenço hoje é o principal ativista da oposição nas vestes de presidente da República e de presidente Impelar. Porque não é possível realizar um ato como foi realizado só para atacar alguém, para denegrir a imagem do Higino Carneiro, para o presidente João Lourenço deixar claro e evidente que esses processos aí temperados, elaborados, tiveram única e simplesmente uma finalidade, que é destituir, ou seja, atacar a honra, a imagem e a moral do presidente, do pretenso candidato chamado Higino Carneiro. É algo assim muito obrigado. Que o país não engole e que não tem o menor cabimento. Portanto, a tua pergunta é interessante nesse sentido, Horácio, que é: não, a UNITA não tem que se preocupar, os partidos políticos da oposição não tem que se preocupar. A grande pressão está justamente lançada e relacionada para o Impelar, para o presidente João Lourenço. E é engraçado, para encerrar, é assim: alguém que está a sair, nunca vi nenhuma experiência nesse sentido. Alguém que está a sair, percebes? Ele está a sair, deixou claro no discurso dele, está a sair, mas quer manter o controle cerrado e ferrado sobre tudo o que acontece dentro do partido. É algo assim, sinceramente, inimaginável. Sinceramente. Obrigado, Dr. Nelson. Agora passo a palavra ao Manuel José. Manuel José, este ano, pelo menos, eu não tenho em memória, a minha memória acaba por me pregar nos apagões, uma manifestação que tenha resultado em mais de 30 pessoas que morreram e a detenção dos líderes das associações dos taxistas e lutadores que continuam até hoje detidos, e uma manifestação que a princípio ninguém esperava que resultaria naquele cenário de vandalização de algumas lojas. Este facto pode ser o facto de maior relevância política, de maior relevância noticiosa daquilo que marcou o ano de 2025? Bom, Horácio, se me permitir, e como este é um programa de troca de ideias e debate, se me permitir, eu antes de ir para a sua questão, deixa-me só recuar aqui no que acaba de dizer o Nelson Custódio. Quer dizer, ele só nesse período de tempo comete tanta contradição na narrativa dele próprio, que quer dizer, é uma coisa doida.
O Nelson Custódio é conhecido aqui, nós estamos aqui com o nosso colega do pai de paz ligado à UNITA. Não é? Ele diz que o presidente João Lourenço é o principal ativista do partido UNITA. Mas eu não sei se ele se dá conta também que só nesse espaço de tempo ele é o principal, quer dizer, publicador de feitos do João Lourenço e o MPLA. É só lhe rever esse programa. Quantas vezes o Nelson Custódio menciona MPLA e João Lourenço? Um indivíduo que é ligado a um partido. Depois ele disse que está preocupado Está nas vestes do Sim, mas o enfoque dele, ele diz que isso não deve preocupar a UNITA, mas a narrativa dele está a dizer exatamente o contrário. Qual é o interesse que o indivíduo que é ligado ao maior partido na oposição tem com o que se passa no MPLA? Aquele é o problema do MPLA. Se mete João, se mete Henrique, se mete Gino, é problema do MPLA. O que é que afeta o indivíduo? E outros dirigentes da UNITA, por exemplo, que eu não consigo perceber. Qual é o interesse? E Gino Carneiro é membro do MPLA. Do mesmo partido. Mas não haverá da tua parte também alguma falta de realismo em que não vais se preocupar como é que o seu adversário está a se preparar, como é que está a treinar, porque a vida política é uma disputa. E conhecendo melhor o adversário, você também se prepara melhor. Sim. Não acha que partindo dessa lógica se sustenta essa preocupação que se tem quem vai ser o próximo líder do MPLA, quem vai ser o cabeça de lista do MPLA? A UNITA e os demais concorrentes devem ter essa preocupação. Sim, uma coisa é você se preocupar e outra coisa é você se servir de propagandista do adversário. Acha que o doutor Eu aprendi, por exemplo... Não, a narrativa dele mostra isso. Ele só fala do MPLA, só fala do João Lourenço. Quer dizer, eu se fosse um indivíduo de um partido político na oposição em Angola, o que é que eu faria? Em todos os espaços públicos, eu aprendi isso em marketing, eu trataria de vender o meu peixe, passa a expressão. Qual seria o meu peixe? Era o partido em que eu estivesse ligado. Mas aqui o programa não é para vender o peixe partidário? Não, é o aproveitamento do espaço e não estar a falar do adversário. Ele quando fala, toda vez que ele fala do MPLA, do João Lourenço, está a publicitar o adversário. Foi um ponto, uma espécie de ponto de ordem. E entro também já na questão que tem a ver com esses factos, né, que ocorrem. Nós podemos dar as voltas que quisermos, Horácio, né? Girarmos aqui, vamos à direita, à esquerda. Há um elemento que é o comum das malambas, indo buscar esse termo da língua nacional. O grande problema da Angola e dos angolanos tem um nome. É exatamente este. MPLA. É o início e o fim de todos os assuntos. Tudo passa por ele. Também não estará aqui a querer se contradizer na crítica que fez há pouco tempo ao... Atenção, eu não sou membro da UNITA. Não, mas a questão não é... Minha crítica foi nesse sentido. Não é processo mesmo, sim, ok. Também. Só nesse sentido. Então, vamos ao certo. Eu aqui estou livre. Vamos ao certo. Pois, então, todos os problemas. E às vezes me admira também algumas análises, e alguns colegas aqui também no painel, e o Tiplica deixou aí uma brecha, que tem a ver com a esperança, né? Às vezes, não sei se por ingenuidade ou se propositado, nós criamos a esperança ali onde qualquer pessoa lúcida sabe que não há solução sem passar por esse elemento. Porque tudo que ocorre, e vejo o Tiplica como jurista, e ele faz muito isso no espaço, no programa, com muita esperança nas questões eleitorais, é um eleitoralista convicto. Comissão de coisas, estamos a falar o problema não está ali. Nenhuma lei. Manifestações. Horácio, deixa-me só. Nenhuma lei. Podem buscar leis dos Estados Unidos da América, podem buscar leis da Noruega. Em Angola não vai resultar. É aquilo que eu costumo dizer, que às vezes me dizem que sou paranoico, enfim.
é o que eu costumo dizer. Se as premissas forem erradas, tudo o resto, Horácio, tudo o resto vai dar errado. É por isso que nós estamos aqui. O que é que o país aprendeu com essas Certo. manifestações que resultaram no que resultaram e que um balanço é muito negativo, mortes? Lembra-me só que manifestações está a se referir. As manifestações- Até no final de julho. Sim, de dia 28, 29 e 30 de julho, que resultaram em mortes. É a manifestação que marcou este ano, pode ser um dos factos que teve maior relevância noticiosa em 2025. Não, porque sabe também que o Horácio, que eu costumo defender aqui um filósofo norte-americano, que não é bem assim que as coisas funcionam. Então, como é que funciona? Como é que Pois, funciona as coisas? porque é assim, tudo que for destacado é porque alguém nos leva para lá. Mas o que é que o país aprendeu com essas manifestações? Não, aqui não se trata do país aprender. Epa, eu não sei se eu é que estou desfasado, enfim. Está desalinhado com o Sim, país. eu não sei, ou os outros é que estão, enfim, mas eu não consigo. Como é que as pessoas percebem o que se passa agora? Em Angola tem um ente que trava tudo e todos. Tem uma estratégia. É a estratégia de manutenção do poder. De quando em vez vêm dirigentes desta força que governa Angola desde 1975, que eles vão dizendo claramente, né? Pelo menos dois eu posso mencionar aqui, que disseram assim, que o MPLA ainda tem mais 50 anos para fazer 100. E acredita nisso? E a luta deles, a luta deste grupo, que eu considero também hegemônico, né? Daí também eu não entender como é que chamam, o Horácio também alinha nesse diapasão, como é que chamam tanto o nosso sistema de justiça de poder. Não tem poder nenhum. Não existe poder de justiça em Angola, Horácio. Em Angola existe um poder. Aquela tese de Montesquieu da separação, em Angola não se verifica. Em Angola só temos um poder. Me permite, por exemplo, um ponto de ordem, né? Um ponto de ordem, Horácio, por favor. Sim, à Não sei vontade. se- À vontade, doutor Nelson. Tentar contrapor um pouquinho aqui os argumentos do meu caro amigo e colega de painel, Manuel José, jornalista. É o seguinte, doutor, caro irmão e amigo jornalista, é o seguinte, estou a tentar acompanhar e a tentar perceber o teu raciocínio em relação àquilo que levantas em relação ao meu argumento. É assim, caro Manuel José, meu amigo, se reparares, ao longo de todos esses tempos que nós estamos aqui na qualidade de colegas de painel, eu tenho tentado me dissociar um pouquinho dessa minha figura de dirigente político partidário. Porque eu entendo que esse é um programa em que eu sou convidado não como dirigente político partidário, sou convidado como comentador apenas. Percebes, Manuel José? Então, assim, a minha análise tem sido nesse sentido. Pelo menos eu tenho tentado. Se eu não tenho conseguido me dissociar, pronto, é algo que eu preciso ser corrigido e aí eu venho de que eu preciso corrigir. Mas assim, o que eu acabei de dizer é o seguinte, Manuel José. Perceba uma coisa, meu caro amigo. O que acontece no MPLA reverbera no país. Um discurso que, na minha percepção, na minha análise, em mais de uma hora, dentre tantas coisas que o presidente João Lourenço abordou no sábado, ele começou, por exemplo, falando sobre o percurso histórico da independência, enfim, mas depois acabou reverberando na sociedade do país, de um modo geral, foram as questões que envolviam, primeiro, a sua possível recandidatura ou não a presidente do MPLA e também a presidente da República. Isso ficou claro no discurso dele. Está vendo? E ele deixou claro que não pretende se recandidatar à presidente da República porque entende que a pessoa que deveria substituí-lo não deveria ser alguém mais cansado do que ele. Mais cansado do que ele é quem, nesse momento? É o Isidro Carneiro. Ou seja, em outras palavras, o presidente da República direcionou todas as suas baterias, todos os seus bairros ao Isidro Carneiro. Então, porque um Fusco que é a minha imagem, porque eu moro na central de Sul e não temos energia nesse momento. Não tem energia. Tá? Não temos energia, sim. Então, assim, é
eu como analista, eu como alguém que olha para a realidade do país, eu tenho uma opinião a dizer sobre isso. O que eu acho? Eu acho que ficou nas entrelinhas. Eu não quero saber do percurso histórico do MPLA, o que fez ou não fez, não. O que queremos saber, o país quer saber, todos nós angolanos queremos saber é que se João Lourenço vai ou não se recandidatar à presidência da República, ou seja, vai ou não partir para o terceiro mandato, à revelia da Constituição da República. Esse é o primeiro aspecto importante. Segundo, por que cargas d'água o presidente do MPLA e da República atualmente vive o tempo todo atacando os seus correligionários, sendo que nos termos do Estatuto e regulamento do MPLA não há objeção, não há qualquer ataque, não há qualquer proibição que alguém possa se apresentar cumprindo os requisitos que o... Esse é um ponto de ordem. Olha a questão do tempo. Como pré-candidato ao partido, apresenta o partido. Essa é a questão. Dr. Nelson, era apenas um ponto de ordem, então não pode se estender. Sim, é um ponto de ordem, só para se já está esclarecido. Está esclarecido, Manuel José, pode concluir. Sim, pode. Eu não estou fazendo propaganda, não me interessa o que aconteça ou não no MPLA. Eu não sou do MPLA, não quero saber do MPLA. Entretanto, o que acontece no MPLA reverbera no país. Temos que ter consciência disso. E é um facto de que, sim, está subjacente, de que me pareceu, só falar aqui como comentarista, me pareceu que parece que o ato de sábado foi realizado única e exclusivamente para atacar alguém. Muito obrigado, muito obrigado. Quem foi que disse que o presidente do MPLA tem... Calma, agora estou concluindo. Sim. Quem foi que disse que o presidente do MPLA, João Lourenço, tem a competência ou não e o poder ou não de dizer que quem tem que se candidatar quem tem que se apresentar como pré-candidato ao presidente do MPLA é alguém que está ou não cansado, diz ou não respeito àquilo que ele acha de viajar, se está ou não em condições de concordar. Quem foi que disse isso? Eu nunca vi isso. Esse é o meu ponto, Manuel José. Eu não estou aqui a fazer propaganda de A, de B, você não me interessa. Quanto pior o MPLA... Deixa-me então falar. Você já fez o ponto. Mas não é essa questão. O ponto ainda não ficou... Já deixou o ponto. Deixa-me então retomar. Então, vamos a isso. Dá para retomar? Vamos a isso. Okay. Sim. E também já estava no final, então vai. Vamos a isso. E a emenda saiu pior que o soneto. Quer dizer, voltou a fazer exatamente aquilo que eu estava a dizer. Mas pronto, cada um coisa com os dias que tiver. Hoje, isso até podia ser considerado como um conselho. Do ponto de vista de comunicação, para tu publicitares alguém, não precisa você dizer, olha, vou fazer alguma publicidade. Não. Só o facto de você o mencionar já está publicitado. Ok, mas isso é para outra realidade. Eu estava a dizer que às vezes eu não consigo entender como é que as pessoas não notam. E essa questão, eu vou sempre frisando aqui, essa questão mesmo, que está a badalar, da questão do general Giro Carneiro. No meu entender, a meu ver, e o presidente do MPLA usou a mesma narrativa que eu costumo usar. Disse a dada altura que essas candidaturas é uma forma de distrair o partido. Eu costumo dizer de forma contrária. Essa questão do Gino Carneiro é uma distração, forma de distração dos angolanos. Porque eu sempre disse que Gino Carneiro é do MPLA. Interessa o Gino Carneiro que o partido dele permaneça no poder. Interessa o João Lourenço que o partido dele permaneça no poder. Essa é a chave da questão. Para os angolanos, como eu pelo menos, pouco importa se vai o Zé, se vai o Moisés, se vai o André. Desde que permaneça o partido que governa Angola desde 1975 há 50 anos, a situação de Angola e dos angolanos vai permanecer da mesma maneira. Mas Manuel José, não vai alterar. O angolano tem noção disso, que o problema desse país... Eu não sei se tem mesmo. Mas é assim. Mas, Manuel José, nessa atividade, pelo menos houve muita gente, aquela gente não é virtual, é real. Não estará o MPLA, como se diz, com a força do povo para continuar. Não, isso é uma estratégia dele, do partido dele. A mim também não me interessa. Se ele quer se iludir ele próprio, o próprio MPLA quer se iludir ele próprio, dizer que não, tem milhões, tem 5 milhões. Quando, por exemplo, como é que se chama aquela Assembleia de Voto, onde o próprio presidente
da República e do MPLA foi votar, ele terá perdido, como dizem. Olha, isso não aqui, é? desculpa, Manuel José. Então, quer dizer, se alguém quer se iludir, ele que se iluda. Acha que aquelas imagens provocam uma ilusão ao MPLA? Porque nós falamos A, aqui. a realidade popular é diferente, aquilo que a aceitação popular é Nós diferente. falamos aqui no programa anterior. Porque o próprio MPLA não sabe se a data dele qual é de fundação. Ele próprio não sabe quem é que fundou. Ok, obrigado. Obrigado. Então, se ele quer se iludir, ele se iluda. Mas agora, não venham me iludir a mim. Não aceito. Não. Doutor Riverto, estávamos aqui a analisar alguns aspectos que marcaram a vida política. Olhámos para a questão já falou da questão dos congressos, e outro ponto que marcou o presente ano é a questão da discussão do pacote legislativo eleitoral, a revisão. Houve algum consenso e a lei passou, e é essa lei que será uma espécie do mandamento que vai conduzir o processo eleitoral de 2027. É a lei, por aquilo que leu, que o país precisa, ou é mais um ponto para enganar quem quer exatamente que tenhamos processos eleitorais transparentes e que o resultado final seja a vontade popular, ou seja, o voto que entrar na urna é o voto que vai ser contado? Bom, eu não estou muitas vezes de acordo com o Manuel José, mas há vários aspectos em que estou. E um deles é esta em relação à lei eleitoral. A lei eleitoral, em termos, eu penso até que já escrevi sobre isso, ou já falámos aqui, já não lembro. Já falámos. A lei eleitoral, em termos técnicos, é uma boa lei eleitoral. A questão não está aí. A questão está sempre na concretização e na aplicação da lei, isto é, na realidade. Na realidade, esta lei vai exigir, se bem me lembro, que a UNITA tenha mais dezenas, talvez eu cheguei a fazer as contas, não me lembro bem, mas 30 mil pessoas disponíveis para estar em cada uma mesa de voto. Vai implicar que haja um sistema informático que consiga transferir cada uma das atas de cada mesa para um sistema central para controlar a votação. E é por aí, e não é pela lei, é pela tecnologia, é pela presença humana, que as eleições serão bem contadas ou serão mal contadas. Portanto, em termos de lei, hoje em dia já não tenho muito escrito, porque a lei é boa. Se bem me recordo, o Adão de Almeida foi buscar muitas normas da lei portuguesa e adaptou-as à angolana, como é habitual. Não vou criticar a lei, porque não tem assim nada de especial para criticar. O problema, e a vitória ou derrota, não está na lei, está na capacidade de mobilizar meios humanos e meios técnicos para controlar as eleições. Esse é o grande desafio, é um desafio de organização, é um desafio de estar no terreno, não é um desafio legal, todo. Portanto, a lei não assegura a vitória de ninguém, a lei não assegura a derrota de ninguém. São os próprios partidos que têm que ter as organizações a funcionar para tentarem ganhar ou não. E aí, eu estou de acordo, não perderia muito mais tempo a discutir a lei e os pequenos detalhes. Criaria uma organização efetiva para acompanhar as votações. É um ponto essencial. Mas o que é que lhe chama mais a atenção nesta lei? Bom, nesta lei, obviamente, em primeiro lugar, tentou acabar com o famoso votar-sentar, e conseguiu. Na realidade, conseguiu, que era uma coisa que mete medo, e acabou com o votar-sentado. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Mas foi garantido, já não lembro se ficou a 100 metros ou uma coisa assim, está garantido. Em segundo lugar, acabou com as atas sínteses. Não vejo aí um grande problema, desde que haja capacidade de coligir todas as atas não síntese, todas as atas das mesas. Se isso é possível ou não sei, mas aí compete à UNITA transformar isso em possibilidade. E são os aspectos essenciais que na altura nos chamaram a atenção. Mas eu julgo que é um assunto que está ultrapassado, não vale a pena voltar a discutir a lei, ela foi aprovada, se bem me recordo foi aprovada por unanimidade ou por consenso. Agora há que preparar a ação dentro da própria lei. É irrelevante já estar a discutir a lei.
E acha que essa lei foi bem feita? É uma lei possível, já que a tendência é termos no futuro, a curto prazo, uma lei capaz de congregar vontades e de assegurar mais transparência nos processos eleitorais? Não, a lei representa uma evolução. Portanto, foi uma lei possível, tornou os processos mais transparentes, pelo menos sabe-se em cada mês a votação, essa votação é pública. Nesse aspecto, eu acredito que a lei foi uma evolução positiva e uma evolução rumo à transparência. Agora, não vale a pena pensar que a lei resolve tudo que não resolve. Nesse aspecto é importante. Agora, há que trabalhar dentro deste quadro. Não vale a pena agora pensar que se vai mudar até 2027, que não vai. Portanto, há que trabalhar dentro deste quadro. Muito obrigado, Dr. Rivardo. Já voltamos a si. Chiplica. Esta questão da lei eleitoral já fez abordagem e eu queria também olhar para aquilo que foram as movimentações das lideranças políticas. Como é que, numa só palavra, as lideranças políticas se comportaram em 2025? Explica, parece que não está conosco mais uma vez. Explica, Dr. Nelson. Pois não? Sim, sobre a questão do comportamento dos líderes. Não se pode falar dos partidos sem avaliarmos as lideranças. Sim, em relação às lideranças. Um momento, o Explica está de volta, doutor. Nunca saí, Horácio. Estava a chamar por ti, estava distraído, mas vamos a isso. Dizia, em relação à liderança, o presidente João Lourenço é um realista. E tem um perfil adequado àquilo que é a construção do próprio MPLA, relativamente à sua posição, a maneira que não esconde, não é uma pessoa que tem segredos. Aliás, faz lembrar algumas conversas que ele teve e depois tornou público. Até, aliás, nesse último encontro falou de documentos que recebeu. Então, é uma pessoa que não esconde nada e consegue mesmo direcionar o que ele pensa e o que vai fazer. Não esconde. Os indicadores são interessantes. Agora, as pessoas é que querem que ele seja uma pessoa diferente. Desejam isso. É um desejo. Gostariam de ter um estadista, mas não é esse perfil. Se quer é sempre alguém que consiga comandar, porque neste momento ele é a máquina toda. E isto vai ajudar a consolidar o poder em 2027. Portanto, esse perfil é interessante. Relativamente ao líder da oposição, o ACJ no caso, tem um discurso interessante. Algumas vezes não é compreendido, outras vezes alguma excedência, mas tem também, como dizíamos, 2027 como limite da sua atuação. Agora, é preciso usar o discurso para fora também dos militantes, já que, olhando para o último congresso, teve uma situação considerável, mas agora é preciso olhar para os não militantes e, sobretudo, olhar para os secretários provinciais e municipais, que estão muito distantes das comunidades, são muito focados aos seus militantes. Olhar muito para a Benguela, quase ninguém conhece o secretário municipal da UNITA. E isto é um fator determinante na escolha e na passagem da mensagem a nível do topo para as bases. Falo da UNITA como falo de outros partidos políticos, da oposição ou na oposição. Para já, o liberal, enfim, partidos que estão crescendo agora. Então, a questão que é a mensagem ao destinatário concreto, aquele eleitor, que não anda fluir. E o discurso da vitimação, pensamos que deve acabar. Mas o teu olhar recai tão somente para essas duas lideranças? Temos aqui outras de outros partidos. Estamos a olhar para a FNLA, o PRS, o PH também, que teve congresso, a presidente. Houve uma tentativa de destituição, mas acabou por sair. Não, a Rádio Despertar começou a ouvir o líder do liberal, vai trazendo outros líderes, vai perceber de facto a qualidade do discurso que apresentar. Mas eu estou a colocar assim, estou a colocar isso. A nível da FNLA, por exemplo, se conhece algum discurso acutilante do PRSI, então, da casa que foi destruída, praticamente não temos nada. Portanto, em termos de qualidade de discurso, de liderança, de carisma, há um vazio enorme. Podia ser a nova geração, mas ela também está comprometida com determinados interesses e, obviamente, não está empenhada para esse discurso de qualidade. Agora, olhando, porque, por exemplo, tem as redes sociais que seriam indicadores interessantes.
mesmo esses líderes quando estão a discursar, nem os próprios militantes têm acesso a essas comunicações, só a nível de partilhas, etc, etc. Portanto, a qualidade do discurso e a qualidade dos nossos líderes, ainda há muita coisa para se fazer. E sobre esses líderes não tem nada a acrescentar? Acha que nada fizeram de relevante em 2025? 2025, em relação ao discurso, não só discurso, ações, realizações. Praticamente, tirando bem pela em termos de ações, já não tem quase nada. Mesmo a nível das redes sociais, iam falar, por exemplo, a questão da imprensa pública, estão interditos, mas a nível próprio das redes sociais, tirando bem pela UNITA, quase que não há assim atividades políticas de enorme dimensão. Portanto, para algo tem a questão da proximidade mais, olhar mais para o mensageiro, para o destinatário nas comunidades. E acha que a mensagem transmitida e a imagem passada pelos políticos em 2025, que cenário se pode prever? Se aqui já podemos relançar para 2026, mas isso depois vamos cuidar. A UNITA votou contra o Orçamento Geral de 2026. Mas esse votar contra, essa mensagem deve ser bem partilhada, bem destinada, para percebermos efetivamente essa posição, se é certa ou não. E só votar no Parlamento contra de um orçamento que depois está em vigor, as pessoas vão tirar algumas situações para permitir também, por um lado, a qualidade desse discurso, desse argumento, e também a qualidade das despesas que foram apresentadas, permitir com que o cidadão consiga também perceber o discurso, porque a narrativa do regime é de que votam contra, mas são os primeiros beneficiários. Portanto, esse é um discurso que já faz escola há algum tempo. O preferível é sempre, diríamos, desconstruir essa mensagem, partilhando, obviamente, um contra-orçamento, alguma situação que permita fazer uma avaliação mais objetiva, porque há plateia para todos os níveis. E aquela plateia que concorda só com o voto contra está a aplaudir, mas há outra plateia que quer refletir e perceber os fundamentos do voto contra, quando de um orçamento que depois todo mundo se beneficia. E essa narrativa tem sido muito frequente. Okay. Um ponto. Explica. Não sei se eu posso, Horácio. Sim, à vontade, doutor Nelson. Rebater essa última fala do Explica. É assim. Não é questão de que, Explica, de que vamos lá, o maior partido da oposição vota contrário, mas depois, quando o orçamento está em execução, portanto, o maior partido da oposição acaba se beneficiando. Ou seja, e que portanto, não falam nada, porque o orçamento está em execução, e aí não é essa questão, Explica. Não, é assim, nós temos que ter a capacidade de entender que as questões que envolvem a dinâmica política angolana, por exemplo, as questões que envolvem o orçamento, são questões muito mais prementes, muito mais profundas do que propriamente ou não estar em execução, a oposição não está a se beneficiar ou não. Essa é uma concepção utilitarista que não faz o menor sentido. Não é essa a questão. É que quando o orçamento é aprovado, percebes? Queiramos ou não queiramos, a oposição queira ou não queira, ela evidentemente acaba se submetendo, percebe, ou Explica, aquilo que foi aprovado. Isso não significa dizer que eu concordo ou não. Pelo amor de Deus, nós temos que ter maturidade nesse sentido. Não, o problema não é esse, doutor. Não. O problema é a mensagem da negação. Não, é que a mensagem da negação, não sei se percebeu bem o que eu disse, é que a UNITA vota contra. Ok, tá, tem os argumentos, só que esse argumento não é partilhado, no sentido de que percebamos efetivamente, objetivamente falando, tipo espécie de um contra-orçamento. Os argumentos da oposição em relação à aprovação ou não do orçamento são sempre esgrimidos e públicos. Não basta um texto, não basta um texto, uma apresentação, não basta isso. É preciso então, que basta o quê? Se a lei apresentam uma espécie. Se a lei quadro. Não, é preciso. Não, diz que para a aprovação do orçamento basta que o orçamento é aprovado por maioria simples. Não, mais um. Olha isso que eu estou a dizer, não é isso que eu estou a me referir. Estou a dizer o seguinte: podem ter opiniões contrárias, votar contra, isso é normal. Só que a justificação não pode ser apenas numa declaração. Ela tem que ser fundamentada, baseada no conteúdo que está apresentado no orçamento. Mas e essa mensagem. Você acompanhou? Peraí, acompanhaste o voto do deputado Mumbica, da UNITA, ontem, em relação à justificativa pela qual
A UNITA Eu não votou estou contra. a justificativa para nós, não, para mim no caso, não pode Tá vendo? ficar numa declaração, meu caro. Tem que ter um Mas tem que ter quê? Olha, um os orçamento partidos- alternativo. Olha só, Horácio, olha só. Peraí. Um orçamento alternativo, objetivamente falando, onde a UNITA apresenta as suas razões e nós tenhamos acesso a isso, para nós conseguirmos fazer uma comparação do que a UNITA apresenta, do que o MPLA apresenta. E nós conseguimos fazer a nossa avaliação individual, não de uma declaração. É só isso. A lei estabelece que a proposta do OGE é sempre apresentada pelo Executivo. Quem apresenta a proposta é o Executivo. Com base na proposta apresentada pelo Executivo, os partidos da oposição, normalmente a UNITA, têm, analisando o documento, percebes? Tem a prerrogativa de dizer se concorda ou não concorda. Em outras palavras, por exemplo, há uma questão que foi discutida ao longo dessas 2 semanas na proposta aprovada. Meus senhores, Não era meus só senhores, ponto de ordem. meus senhores, meus senhores, o ponto de ordem está a ser extensivo. Está a ser extensivo. O Dr. Nelson, nesta ronda, vamos poder retirar parte do seu tempo, porque já está a falar no tempo Não do tem problema, Chiplica. eu aceito. Sim, sim. Eu aceito, Horácio, eu aceito. Não, ainda que precisa retirar do meu tempo. Não, eu não, aceito. também não podemos fazer isso. Mas eu acho Vamos que reduzir o Horácio, tempo. Horácio, é assim, nós quando discutimos, temos que ter cuidado em saber exatamente o panorama a que nós estamos submetidos. A oposição, e eu ontem acompanhei a discussão e a aprovação na generalidade da lei do OGE para 2025. Por exemplo, a oposição, o país, ao longo desses últimos sensivelmente 15 dias, um mês, nós discutimos uma questão, por exemplo, que o país não se pronunciou. Como é que é possível a verba atribuída ao Presidente da República, tanto, né, a Presidente da República, instituição, salto de 48 mil milhões de kwanza para quase 150 mil milhões de kwanza? Percebe? Não faz o menor sentido isso. Agora, entretanto, contudo, porém, ontem o partido MPLA voltou a justificar a aprovação do OGE, dizendo que, portanto, ele tinha uma incidência muito mais do ponto de vista social, do ponto de vista de investimento, de políticas públicas, assim vai. Quando nós, oposição, entendemos que não é na prática. Agora, eu não entendo a justificativa pela qual, as razões pelas quais o doutor Chiplica vem aqui nos acusar dizendo não, a oposição não aprova, mas se beneficia. É lei. Essa narrativa não é minha, é do regime, doutor Pistori. Eu só expliquei isso. Como que é? Essa narrativa não é minha, essa narrativa é do MPLA. Eu só disse para desconstruir isso. É aí que nós temos que ter o cuidado de entender que, na verdade, o MPLA acaba criando essa narrativa, mas que, no fundo não condiz com a verdade. Por exemplo, o jornal Expansão divulgou agora, há cerca de quase 2 semanas atrás, de que os deputados da oposição, mais concretamente da UNITA, estavam a reclamar em relação aos subsídios, percebe? Eu te explico. Subsídios que haviam sido coartados há 2, 3 anos atrás, e estavam a reclamar que estes subsídios fossem incluídos no orçamento de 2026. Não é verdade! Está vendo? Eu te explico. Nós vamos evoluir. O Chiplica, o Dr. Nelson, obrigado. Mas eu volto a si. O que é que viu nesses 2 casos que eu coloquei ao Chiplica sobre a questão não só dos líderes, mas sobretudo na ação político-partidária? Porque os partidos políticos estão em permanente campanha. Como é que encarou a postura? E eu queria que fosse genérico e depois, se calhar, também ser específico ou afunilar mais tarde a sua abordagem. Mas quando fala de partidos políticos, está-se a referir a quê? Aqueles que têm assento parlamentar, não são. Não, eu nesse aspecto eu sou taxativo. Eu sou taxativo. Partidos em Angola. Tem o partido hegemônico, partido da situação, e o maior partido na oposição. São esses. O resto não existe. Qual a atividade que você... Esses partidos que estão ali no coisa da Assembleia, qual é a atividade que eles fizeram? Eu, como jornalista, eu nunca vi o convite, por exemplo, de um partido, esses partidos que estão aí representados na Assembleia. Não existe. Só aparece agora em dezembro para falar como é, da passagem de ano, enfim, ou do Natal, ok, para falar de coisas. Há factos relevantes no país. Eu nunca vi esses partidos fazerem coisas.
conferência, como é que eu vou meter no mesmo saco? Aqui se falar de partido, estamos a falar de MPLA e UNITA. E a UNITA e o MPLA, o que é que fizeram em 2025? Sim, a UNITA tem uma questão do Congresso, mas em termos de política, de contacto direto com o cidadão, conseguiu ver alguma coisa? E outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção relativamente a essa questão dos partidos, MPLA e UNITA. Eles, durante o ano, a resposta é degladeiam-se entre eles. Né? É ele, um acusa o outro acusa esse, enfim, que é também normal em política. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para aqueles que se colocam na posição, por exemplo, de analistas, é para terem atenção à injustiça que existe em tentar comparar os atos, por exemplo, deste partido hegemônico, o partido da situação, há 50 anos, e o aspirante, que é o maior partido da oposição. Por quê? Em função daquilo que eu disse, eu costumo sempre me basear nas premissas, em função daquilo, é completamente injusto, não é? Você tentar colocar na mesma circunstância, né, em termos de atos, os dois partidos. Porque há um que toma conta de tudo. Ele é o Deus e o Senhor de tudo. E esses elementos que ele toma conta vão influenciar na atividade e na ação do partido com a oposição. Vai influenciar. Um deles é a mídia. Há um caso que é caricato que eu costumo chamar a atenção de uma televisão, que eu não vou publicitar aqui, não pagaram também, que tem um debate ao domingo. Neste debate, eles atropelam, caem o pau, passa a expressão, contra a UNITA. E a UNITA não tem lá ninguém para defender. É completamente injusto. Não acha que faz parte também dessa estratégia de manutenção do poder? É exatamente isso. Você não pode comparar como aquilo que o Chipilica estava a dizer. E eu aqui estou de acordo com o Nelson Custódio. Pela primeira vez. Sim, estou de acordo com o que ele refutou do Chipilica. Quando ele falou, por exemplo, não, a UNITA, para além de votar contra, deve coisa. Não, ele não tem os mesmos meios, não se usa os mesmos meios ilegais. Acha que a disputa política é muito desequilibrada? É desigual. Completamente desigual. É em função do cenário que nós vivemos. Há um partido que toma conta de tudo, todas as instituições, nomeadamente da mídia. Veja só, a UNITA fez o Congresso. Horácio, imagina só se esse Congresso fosse do MPLA. As transmissões... Quase que não se percebeu. E por que não se percebeu? E aí também estou contra o Chipilica, que está falando da rede social. A rede social é também em si um mecanismo de injustiça. Por quê? Porque rede social, você precisa de dados. Você precisa de internet, precisa de dados. O acesso é você limitado. quando estabelece essa plataforma... É para privilegiados. Para comparar. Sim. E num país em que a internet é muito cara. Exatamente. Não tem como. Então, há aqueles meios que a lei preserva, ou devia preservar, que são os órgãos de comunicação estatais. Não é? E nestes não há oposição nenhuma. Não tem hipótese. Não passa. Aliás, nós não ouvimos nada com coisa. É só fazermos uma analogia. Agora estamos a falar de Portugal. André Ventura é líder de um partido da oposição. Sim. Mas nós vemos, até aqui, nós vemos atualmente é o maior líder da oposição. Por quê? Porque ele tem o mesmo espaço, do ponto de vista da lei, tem o mesmo espaço que o partido que governa, ou os partidos que estão no governo. Nós aqui não temos. Por causa desse desequilíbrio, há um desequilíbrio. Os órgãos de comunicação parece a casa da mãe Joana, passa a expressão, do partido que governa. Não tem hipótese. Vamos ver, está a vir o Congresso que vai estar lá próximo ano. Vamos ver o estardalhaço da mídia. Né? Vamos ver transmissão em direto. Mas essa transmissão, in situ. Essa transmissão, alguns consideram de intoxicação. Nem por isso. Manuel José. Sim. Nem mais um minuto, nem mais um ponto de ordem, ou doutor Nelson. Sim. Não, só para ajudar com esse argumento, é razoável e justo. Do Manuel José, temos que ser justos.
sábado, o evento do MPLA foi transmitido em direto na TV Símbolo. O congresso ordinário do MPLA não teve nenhuma cobertura em direto em nenhum... Não, Da UNITA. Congresso da da UNITA. UNITA. Obrigado, da UNITA, sim. Então, não teve nenhuma cobertura em direto de nenhum órgão de comunicação que nós podemos considerar como público, porque Sim. a Símbolo até o... Tá vendo? Então, Os de maior alcance, Nelson. Há mesmo uma injustiça. É injusto. Eu não gostaria de estar na pele da oposição. Há uma injustiça flagrante em Angola. E isso também, pagamos a mim. isso também tem influência, portanto, no escrutínio. Porque para alguém escrutinar alguém, eu tenho que ter acesso às informações deste ente. Porque da forma como o MPLA, e falou disso, usou bem um termo, intoxica, é mesmo intoxicação. Mas por que é assim? Porque ele é o dono do senhor, ele manda, ele que mete Muito obrigado, os José. PCAs. Doutor Riverde, o MPLA este ano marcou o seu congresso para o próximo ano, em dezembro, e aqui, se olharmos para o último discurso do presidente João Lourenço, há uma espécie de contradição. Por um lado, ele assumia que o partido tinha essa responsabilidade, e ele não era um órgão que pudesse aprovar as candidaturas, mas do outro lado assumiu na primeira pessoa que ele é que vai escolher. E aqui o interesse público que se coloca é que sinais o próprio MPLA deu naquelas pessoas que podem se colocar na linha da frente e com base no que foi feito em 2025 como os prováveis substitutos de João Lourenço. Doutor Riverde. Bom, lá vamos aos substitutos. Na realidade, eu acho que não há sinais expressos. Há sinais que o João Lourenço e a maioria que o suporta no MPLA vão escolher o candidato a Presidente da República. Isso parece-me claro e não abdicam desse direito. Tudo a partir desse ponto. Tudo o resto é especulação porque não há efetivos sinais reais. Sabemos que se fala do Adão de Almeida, há quem defenda que a subida dele para a Assembleia Nacional foi uma espécie de tirocínio. Percebemos que o Manuel Homem está todos os dias nas redes sociais a ser popular. Percebemos que a Mara Quiosa vai todos os dias dançar para as aldeias para ser popular. Percebemos que, entretanto, apareceu o Higino Carneiro que tem algum apoio. Mas se está algum ungido pelo Presidente da República, não me parece, nesse momento, que haja qualquer indicação, qualquer especulação seja possível. Aliás, eu, como já disse várias vezes, tenho muitas dúvidas sobre estes candidatos, que eu chamo de candidatos de Almeida. São pessoas sem efetiva força, sem efetivo carisma. Tenho muitas dúvidas que acabe por ser algum deles. Portanto, nesse caso, a posição ainda vai no lado, não há que antecipar. Não existem ainda candidatos verdadeiros para a liderança do MPLA neste momento. E se calhar só vai existir mesmo no Congresso, se sabe, se o Presidente indicar alguém, vai ser objeto de um ano de crítica cerrada dentro mesmo do próprio MPLA, e a UNITA nem tem que fazer nada, basta estar de braços cruzados a assistir. E, portanto, acha que a falta de os interesses antagónicos dentro do MPLA são visíveis e foram colocados na praça pública este ano? Acho isso sem qualquer dúvida. São visíveis, foram colocados na praça pública e merecem atenção, porque vão definir o próprio comportamento do MPLA. Sendo um problema interno do MPLA, é uma questão que define o comportamento dos seus órgãos diretivos e define a sua atuação perante os partidos de oposição. Portanto, acho que são muito relevantes. São visíveis, que não haja qualquer dúvida sobre isso. A imensidão de mensagens que circularam na internet este sábado, supostos militantes do MPLA, dizem-me que alguns são verdadeiros, não são meros robôs. A criticar João Lourenço é uma coisa, eu não diria assustadora, mas deve ser assustadora para ele e para quem o assessora, porque foram centenas de militantes a escrever coisas nas redes sociais.
Acha que É mais que visível. o MPLA É era um partido caracterizado como com uma disciplina à semelhança dos partidos tradicionais comunistas, como o Partido Comunista Português, como o Partido Comunista Chinês e tanto outros partidos comunistas. Era esse partido disciplinado, mas parece que essa disciplina começa a ruir. É verdade, e o mesmo lembro aconteceu com a Frelimo. Eu ainda me lembro que antes das eleições em Moçambique, eu estava em Oxford no seminário e havia uma professora americana a dizer que a Frelimo era um partido hegemónico, disciplinado e tal, não sabia o que é que lá passava. E eu estava a dizer exatamente o contrário. Isso era antigamente e que agora já havia tendências, havia linhas, e se ia ver para a presidência essas coisas iam surgir. E surgiram mesmo. Como se sabe, o Daniel Chapo foi uma solução de último recurso, porque andavam todos na Frelimo, passa a expressão, à pancada. No MPLA está a surgir o mesmo problema de indisciplina. Começou a reação, primeiro foi a expulsão do Cónigo, não é? Cláudio Cónigo, e eu imagino, na perspectiva do MPLA, se expulsar o Higino Carneiro, a disciplina não volta, com toda a franqueza. É um problema interno deles, mas não volta sem subir um degrau na imposição da disciplina, porque neste momento é evidente que cada um diz o que quer nas redes sociais, seja disfarçado, não seja disfarçado, e qualquer líder do partido sabe que assim vai degradando o seu próprio partido. Isso é óbvio. É bom para a oposição, é evidente. Isso neste momento é uma boa situação para a oposição. Podemos espreitar, Dr. Ricardo, podemos espreitar para ali aquela caixinha mágica do tempo e avançarmos para dezembro de 2026. Acha que será um congresso tranquilo ou nem por isso haverá muita aqui pancadaria verbal entre essas diferentes correntes que vão se exibindo, mesmo às vezes de forma tímida, na praça pública? Até ao congresso vai haver pancadaria. Isso não tenho dúvida. O que é que quer dizer com isso, assim, para clarificar bem isso, essa expressão? Bom, pancadaria não vão todos para a rua andar ao rua, mas vamos ter grandes confrontos nas redes sociais, como já temos, e como digo, não sei até que ponto aquele novo general que agora comanda a Comissão de Disciplina do MPLA não vai começar a tomar medidas orientado pela direção para expulsar aqueles que se destaquem demasiado na desobediência. Se isso não acontecer, os confrontos entre os vários militantes vão continuar certamente até à véspera do Congresso. E os João Lourenço têm demonstrado que controla os congressos, tem controlado tudo, até, apesar de todo o barulho à volta. Também é possível que controle. O problema, como se poderá declarar a seguir, é a abstenção. Acho que já foi. Todos sabemos isso. O José que referiu isso. Em 22, na mesa de voto, ou na Assembleia de Voto dele, em que tinha muitos fiéis, a maior parte deles não foram votar. Isso pode acontecer. E para terminar, Dr. Riverdo, o presidente João Lourenço sabe que é uma figura impopular e mesmo o povo em Palá tem a noção disso? Bom, eu creio que sim, porque imagino que tenha relatórios dos vários sentimentos que são expressos todos os dias. Embora agora veja-se que há uma campanha, e isso foi muito nítido no passado sábado, e esta senhora que está à frente agora do partido também é boa nisso, a tentar, e o homem do Luanda, como é que se chama? Luís Nunes, também é bom nesses Luís Nunes, a tentar demonstrar que o partido está novamente em ascensão. Até que ponto é que João Lourenço estará convencido disto ou percebe que é só marketing? Eu não sei, não faço ideia. Que há esta tentativa clara e está bem feita de tentar mostrar que o partido está de novo a ganhar alma em Holanda, que é muito duvidoso. Muito obrigado. Chiprique Eduardo tem 2 minutos também para comentar a questão social, a questão da fome. Em 2025, e a parte social, tivemos relatos de pessoas que morreram por causa da fome.
E associado a isso, ainda hoje houve um grupo de brasileiros que tem uma organização não governamental que estava a apoiar alguns populares aqui na zona do Panguila, aqui um pouco mais a sul do município de Bengo, que parece que a publicidade que foi feita acabou por irritar alguns círculos políticos e tomou-se a decisão de, portanto, suspender essa organização. E pelo comunicado que eu acabei por ler, essa organização já atua em Angola há mais de 7 anos, ou seja, está aqui há muito tempo. E que, em função dessa visibilidade que se deu a esses atos, que acabaram por criar algum desconforto a determinados segmentos da classe política, houve essa decisão política. Como é que andamos? Como é que viu este ano? Acha que continuamos a ser uma vergonha não termos capacidade de darmos alimentação ao cidadão? Explica. A fome não é um problema para o governo, mas é que estamos a pensar que é um problema. Não há sensibilidade para isso. E o cenário vai continuar e vai acusar em 2026, infelizmente. Porque não há indicadores para a solução. O Orçamento Geral do Estado devia ser uma ferramenta importante para olhar para esse problema com mais responsabilidades. Mas não é o caso, infelizmente. Portanto, o cenário vai ser pior em 2026. Como é que o Chipilica, perdão aí, Horácio, descreve essa pior? Pode ficar pior do que está agora? Como é que é? Explica, para Explica, não consegue me responder. Doutor Nelson, a questão da fome. A palavra fome entrou em muitas notícias, principalmente da imprensa alternativa à estatal. Houve relatos, principalmente no sul do país, de pessoas que morreram por causa da fome. Acha que é daquelas notícias que envergonham o país e que muitas das vezes se tenta ocultar esta realidade? Olha, Horácio, é o seguinte, hoje é terça-feira, né? Sim. Eu na quinta-feira fui para Luanda, estive em Luanda esse final de semana inteiro. Mas na quinta-feira eu estava aqui no Sumba, fazendo compras, algumas coisas para levar para minha casa em Luanda, para minha esposa, para minha noiva, né? Uma senhora abordou-me de uma maneira assim muito triste, como eu nunca vi. Eu estava no carro, fazendo compras, e a pessoa bateu a porta assim, do carro, do lado oposto em que eu estava como motorista, e ela me disse assim: pai, por favor, me arranja 100 kwanzas para eu poder acrescentar no dinheiro que eu tenho para poder comprar 1 quilo de fuba para eu poder comer. Horácio, aquela imagem não sai da mente, do coração até agora. Por quê? Porque era uma senhora mais velha, mãe, poderia ser a minha mãe, percebe? E aquela senhora me implorou para que eu doasse para ela 100 kwanzas. Meu Deus! Olha, eu olhei para aquela imagem, fiquei assustado. Eu peguei o dinheiro, dei para ela, não preciso falar quanto foi que eu dei para ela, mas quando eu dei o dinheiro para ela que eu dei, a senhora, ora, a feição natural do rosto daquela senhora mudou assim como se fosse da água para o vinho. Só faltou ela me beijar o tempo todo por eu ter doado para ela um dinheiro que serviria para ela. O que quer dizer com isso, resumidamente, doutor Nelson? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, Horácio: a fome não é uma utopia. A fome é algo que graceja, que bate à porta de milhares e centenas de milhares de angolanos o dia inteiro. Me parece que muitas pessoas não perceberam. Por exemplo, eu vi a crítica do C4 Pedro feito àquela brasileira que apareceu aí na Associação Zulu for África, alguma coisa assim do gênero, por ela ter filmado um angolano, um compatriota nosso, que estava a padecer de fome, de falta de assistência social, e que, portanto, aquilo, na visão dela, expressava uma realidade
de pobreza, de miséria. Entende? Na realidade do contexto angolano, sabe o que o C4 Pedro fez? Foi tentar buscar uma imagem da realidade brasileira e dizer assim, basicamente, para o jornal, não, essa é uma realidade que acontece até mesmo no Brasil. Oh meu Deus do céu! Oh meu Deus do céu! Eu fiquei assustado, perplexo, estupefacto em tentar entender e perceber como é que alguém que diz que é ativista, que é personalidade, que alguém, enfim, que é influencer, que alguém que tem tanto... Entender que o problema da brasileira não era necessariamente algo que teve que ver com a realidade do Brasil. Não! É algo que tem a ver com uma realidade que faz parte do nosso dia a dia, que é o fato de que milhares de jovens de famílias angolanas gracejam, ou seja, vivem numa realidade miserável de pobreza. Horácio, para terminar, esse mês, para concluir, esse mês de dezembro, nós, UNITA, na província do Cuanza Sul, saímos, depois do Congresso, voltamos do Congresso. Na semana seguinte saímos distribuindo cadeiras de roda, avaliadas no valor de entre 75, 80, 90 mil kwanzas aqui na província. Tu não tens ideias de quantas pessoas nós doamos cadeiras de roda com a ajuda de parceiros, de pessoas que entenderam que não era político. Você que aconselhou que ele podia aproveitar para fazer o campo, e agora está aqui a conta. Mas para concluir. O propósito é servir. O propósito é entender que há pessoas. Mas foi uma Manuel José que acabou por falar e o doutor Nelson está fazendo isso. Ele disse que era analista só, não era político. Agora é que... Muito obrigado, doutor Nelson. Manuel José, ao longo do programa... Sim. O Manuel José pode me criticar, eu recebo. Tá bom, recebo essa crítica. Mas a questão que se coloca aqui é que há milhares de famílias angolanas desamparadas. Pobres, viúvas, desamparadas. E isso não é uma realidade. Olha, eu hoje até tive a analisar o seguinte. O governo provincial do Icolibengo emitiu uma declaração encerrando, mandando encerrar essa associação, aquela associação. O Horácio já falou disso. Tá bom. Sim, mas, doutor Nelson. Me pareceu o seguinte. Foi uma decisão estritamente política do que uma decisão estritamente que fosse em direção às necessidades das populações. Se publica ou não as imagens da realidade da população, isso é um assunto. Mas que é realidade de que no nosso país milhares e milhares de pessoas padecem a fome e isso é fato. Muito obrigado. Manuel José, ao longo deste ano, nas diversas edições aqui do Ponto de Equilíbrio, levantou sempre a bandeira da fome, o problema da fome. Mas onde é que reside a incapacidade aqui, com todas as aspas possíveis, de resolver esse problema da fome? Bom, é assim. E por mim, nós falaríamos da fome de janeiro a dezembro, porque esse é um dos maiores problemas que nós temos. Apesar de alguém tentar sempre, lá está novamente, manipular e considerar que a fome já foi considerada relativa, enfim, não sei onde é que entra essa teoria da relatividade da fome. Fome é fome. E mesmo essa questão desse grupo de cidadãos brasileiros que estavam a doar, como fez o Nelson Custódio, né? A senhora que pediu 100 kwanzas. O problema do indivíduo, o indivíduo que tem fome, e talvez só pode perceber aquele indivíduo que já passou fome. E eu estou à vontade para falar isso. Se o indivíduo nunca teve fome, ele nunca vai avaliar de forma concreta o que é fome. O indivíduo que tem fome, ele não quer saber qual é a mão que vai lhe dar, ele não quer saber se é brasileiro, se é burkinabé, que está lhe dando a comida. Aquilo é fome. E então o que se passa nessa questão é o quê? É aquilo que eu costumo dizer do filósofo Noam Chomsky, dos 5 filtros que ele elenca da obra Manipulação do Público. Um desses filtros é a pressão. A pressão diz o quê? Quando a narrativa
é inconveniente para o poder, no caso quem está no poder em Angola. Vários grupos de pressão atuam nas empresas de comunicação, na mídia, como forma de chantagem, influenciando a linha de narrativa. É exatamente o que aconteceu com isso. Esse documento, essa medida que o governo do bem tomou, foi na esteira desta pressão. Porque eles, quer dizer, ninguém pode tornar visível esse cenário de miséria. Ou seja, esconder a miséria. Exatamente. Aliás, é o que aconteceu, por exemplo, no chamado Muro Milionário, aquele que eu costumo mencionar. Aquela rua, aquela via, não sei como é que se chama. Os caminhos de ferro do ano. Sim. Para aqui, mais para aqui, para Viana. Aquele muro que está a ser construído, não é? Que é do Bungo até o novo aeroporto. Qual é a essência da construção daquele muro? É esconder exatamente a nudez, a miséria daqueles povos dali, daquela zona, do outro lado, não é? De Viana, para lá, para cima. É por isso que se construiu aquele muro, com um orçamento... Mas eu queria que atacássemos, percebêssemos as causas e, eventualmente, para discutir, não temos mais tempo de analisar... Não, causas é má gestão. Má gestão. Mas má governação. Mas os governantes, com base no comportamento, no discurso, nas políticas, acho que eles têm a noção de que existem pessoas que vão morrer à fome. Veja só o que vai acontecer. Normalmente eles não aceitam. E costuma-se dizer, e isso até é científico, o primeiro passo para se resolver um determinado problema é o reconhecimento desse problema. Se os governantes angolanos consideram, estou a falar do governante, estou a falar do número 1, o presidente da República nunca assumiu que nós temos esse problema. Ele relativiza. Logo, se é relativizado o problema da fome, você não tem como resolver. Vai resolver como? Isso que me pede é quase impossível. Por quê? Porque ele diz que não há esse fenômeno. Não existe fome. E ainda há dias vi um indivíduo, posso mencionar aqui, Norberto Garcia, foi numa zona, no município do Zaire, acho que é um Zeto, e fez um direto, um vídeo, enfim, onde ele pega também alguns indivíduos inocentes. Numa espécie de que vocês são preguiçosos. E olha, ainda chamou os angolanos de preguiçosos. Né? O indivíduo que é diretor lá do gabinete de ação psicológica. Ainda falando isso. Aquilo chama-se manipulação. Manuel José, é interessante, acaba por aqui levantar o nome do Norberto Garcia. E no discurso do presidente Lula, você não tem alguma semelhança? Há algum debate que aconteceu aí nos canais das redes sociais, em que o Norberto Garcia dizia que essa questão de ter boas estradas era a principal causa do morte. Ou seja, as pessoas estavam a morrer nas estradas porque as estradas estavam boas, então melhor é mesmo manter as estradas assim esburacadas. E o presidente falou também uma espécie de estar arrependido, porque dizer, eu nunca ouvi uma justificação mais insultuosa. Sim. É se olharmos para a Europa. Sim. Veja que o indivíduo que se diz é um dirigente, né? Aquela qualidade de dirigente. O indivíduo daquele, ele chama as pessoas que padecem de fome, que têm fome, de preguiçosos. Isso é público, isso está ali nas redes sociais, enfim. E ele induzir as pessoas que ali estavam, né, 30 segundos para a dizer que não, olha, está aqui. Ele ainda a dizer, olha, está aqui. Olha, ele está bem até, não tem barriga, está elegante, ele trabalha, quer dizer, a chamar as pessoas que têm fome de preguiçosos. Isso só não tem outra reação. É porque é o povo angolano, que um dia o antigo presidente José Eduardo Santos disse que o angolano é um povo especial. É para não dizer outro nome. Veja que, quer dizer, um dirigente dizer que as pessoas têm fome porque são preguiçosos. Mas isso é mesmo sério. Quer dizer, aquela senhora que foi pedir os 100 kwanzas ao Nelson Custódio é preguiçosa, não é? Aquelas pessoas que, aquela brasileira esteve a doar e doou, não é? E vejo muitos indivíduos angolanos, enfim, artistas, enfim, a reivindicar. Mas eles só estão a fazer aquilo que eu disse aqui, da pressão. Muito obrigado. Que é para contrapor aquilo que não é conveniente para a narrativa de quem governa. Muito obrigado, Manuel José. Não temos mais tempo. Dr. Rui Verde, é sempre um prazer tê-lo do outro lado, Dr. Nelson Custódio, Dr. Chipilica. Manuel José, foi um prazer tê-los aqui para mais uma edição da análise. A próxima semana... Não haverá acabar esse ano, Horácio. Não haverá acabar. Eu não sei, a próxima semana acho que não teremos. Vamos ver como é que vão estar as condições, mas vamos poder ao longo da emissão
das nossas emissões até o próximo dia 26 de dezembro, a altura em que vamos celebrar 19 anos de existência. Vamos ver se vamos contar com os nossos analistas nos diferentes espaços que vamos tendo nessa programação especial para as abordagens que se impõem, as avaliações daquilo que foi o ano político de 2019 e 2025 não se esgotam por aqui, vão continuar. Aqui os abraços que ficam são de Cavita Quilala, que esteve na redação, Pedro Calavro, Moraz Afonso, João Caçula, eu sou Horácio dos Reis, a promessa de estar de volta, quem sabe a próxima semana ou eventualmente em 2026, se assim Deus permitir. Fique bem, este é o Ponto de Equilíbrio.